Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo, nessa segunda edição bem improvisada aqui. A gente vai falar, é claro, né, dessa derrota que o John Textor teve, da vitória que o Botafogo teve na justiça e como agora as coisas podem seguir o seu rumo com a transferência das ações para a GDA. Esse vídeo ele iria para você muito mais cedo, né? Mas, para quem não está sabendo, um caos meteorológico no Rio de Janeiro fez com que grande parte da cidade ficasse sem luz, né, cara? Sem luz, sem internet. Então, até agora eu não consegui contato com o pessoal da equipe de edição dos vídeos do GG. Então, assim, espero que esteja tudo bem, né? Mas não consegui contato com ninguém, então esse vídeo está indo agora, né, que é o momento que eu estou chegando aqui para poder gravar para vocês. Claro que no vídeo com a edição, eu trouxe muito mais detalhes que agora de cabeça eu não vou saber, né? Eu não vou lembrar. Estou trazendo para vocês aqui o que eu tenho na minha mente para poder esclarecer muito do que aconteceu hoje com a decisão do desembargador Luiz Eduardo Canabarro. Bom, para que não fique nenhuma dúvida, por mais que o John Textor tenha se manifestado, por mais que a defesa do Textor também já tenha se manifestado, o Textor perdeu. Isso é uma derrota jurídica. Porque quando ele entra com uma ação e nenhum dos pedidos que ele fez, nenhum foi deferido, todos os pedidos foram indeferidos, ele pede a tutela, a gente chama de tutela de urgência, né? A tutela, antigamente falava tutela antecipada, que é para que os efeitos do bloqueio das ações da SAF sejam imediatos. O desembargador Luiz Eduardo Canabarro simplesmente não viu nenhuma razão para realizar esse bloqueio. Primeiro, porque não há prova real da dívida. Se não há prova real da dívida, em tese não há dívida. O magistrado não disse isso, né? Mas não há prova real da dívida, então não vou conceder a tutela antecipada desses efeitos, né? E nenhum efeito porque não há nenhum deferimento. Então, na cabeça do texto, os efeitos da decisão poderiam ser antecipados, bloqueando as ações da SAF, impedindo que a SAF transfira, venda as ações para a GDA Luma e a GDA Luma seja a nova acionista majoritária. Então, na cabeça dele, tudo isso iria acontecer, né? As provas nos autos foram insuficientes, algumas até infundadas, houve muita contradição nos elementos probatórios do Textor, né? Afinal de contas, ele é o credor e ele era o devedor. Se manteve em silêncio, por 4 anos, acerca dessa suposta dívida de 150 milhões. Então a decisão do desembargador Canabarro, ela é desfavorável em tudo ao John Textor. O que ele queria, ele não conseguiu. E ainda há um trecho, né, que diz que para que haja prova dessa dívida de 150 milhões, pouco mais de 150 milhões, é preciso que haja uma perícia, ou seja, um especialista, um perito contábil que seja nomeado e que possa comprovar através de um laudo que essa dívida existe. Essa dívida não está nem em balanço, cara. Balanço feito pelo próprio Textor, tá? Como é que uma dívida de 150 milhões não consta num balanço de 2023, se a dívida é anterior a isso? Então, sem laudo pericial contábil, não há dívida comprovada. Se não há dívida comprovada, não há dívida. Até o momento, não há o reconhecimento nenhum de dívida. E se não há reconhecimento nenhum de dívida, as ações permanecem do modo como estão e o Botafogo está livre, caminho livre para fazer o que bem entender. Se houvesse uma decisão favorável ao Textor em qualquer sentido, em qualquer esfera, e em qualquer porcentagem, o Botafogo não poderia fazer absolutamente nada com essas ações, tá? A defesa do Textor vai sustentar, né, que ele mesmo se pronunciou dizendo que ainda é dono de 90%, tal. A defesa dele diz que a decisão ela não autoriza o Botafogo a transferir ações, porque as ações elas são da Eagle, no Reino Unido elas são da Eagle, então o Botafogo não tem legitimidade, a não ser se o contrato for rescindido, tá?
A defesa do texto ela tem que acreditar nessa tese, porque se nem a defesa dele acreditar nisso, quem é que vai acreditar? Porque o tribunal já não acredita. Já nem sei qual é se é a quinta, se é a sexta derrota nos tribunais. Então o tribunal não acredita, o torcedor já não acredita, os jogadores não acreditam, os credores não acreditam, a Eagle não acredita, ninguém acredita. Os advogados têm que acreditar, claro, né? E ele, claro, tem que acreditar. Mas, por mais que os advogados tenham dito isso, a verdade é a seguinte, gente. Essa aqui é minha casa. Essa casa é minha, onde eu estou. Se você alega que essa casa não é minha, ela é sua. Você entra com o processo alegando que essa casa é sua. Ela era sua. Eu comprei de você. Comprei de você, agora a casa é minha, não é mais sua. Mas você vai lá e entra com o processo alegando que essa casa é sua. E há uma dívida, tal, que a decisão é: a dívida não é reconhecida, a dívida não foi comprovada, não há prova de que essa dívida exista. A casa é minha. Eu posso fazer o que eu quiser com a minha casa. O fato de a decisão não deixar claro isso não significa que o fato não seja esse. Então o Botafogo está livre para fazer o que quiser com as ações, já que quem diz que é dono da ação teve o pedido indeferido, tá? Indeferido. E vale lembrar, né, que já existe um contrato vinculante, o tribunal arbitral, nomeado pelo próprio judiciário da Fundação Getúlio Vargas, ele reconhece todos os passos que estão sendo dados, todos os passos, reconhece a SAF, o Botafogo Social como acionista majoritário, 51% da SAF, reconhece todos os movimentos, reconhece o contrato vinculante com a GD Aluma. Agora, Guilherme, é natural essa demora? Já falei para vocês que sim, é natural essa demora. Sem BO nenhum, sem ninguém torrando a paciência, sem ninguém enchendo o saco. Assinamos vinculante em dezembro e fomos concluir 100% da operação em março. Vamos lá, 20 de dezembro, 25, não foi isso? 25 de dezembro, 26. Fomos concluir em março. Então, praticamente aí 3 meses, mês de fevereiro, janeiro, fevereiro e março, para concluir isso, quase 3 meses. Então o Botafogo assinou há pouco tempo o contrato vinculante, tem aí pouco mais de um mês. Então está dentro ainda do prazo razoável, né? Uma negociação desse tamanho realmente demora. Enfim, peço desculpas a vocês pelo conteúdo um pouco improvisado, mas eu espero que eu tenha sido claro, né, sobre essa vitória da SAF Botafogo, essa derrota dos antigos gestores. Eu fico por aqui, beijo grande, saudações alvinegras.